Oi gente, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Letícia, do @apartamento.44n, lá no Instagram. Se você ainda não conhece, pesquisa aí e vai lá me seguir. Se inscreve também aqui no nosso canal. O vídeo de hoje é sobre a reforma do meu apartamento. Bom, nós reformamos todo o apartamento morando, então eu vim contar como foi a minha experiência de morar num apartamento em reformas. Um apartamento que só tem um banheiro e esse banheiro também foi reformado. Então como que a gente fez para a reforma e como que foi? Eu posso adiantar que foi uma loucura, mas passou e eu faria tudo de novo sim. Não reformamos antes porque a gente tinha acabado de casar e não tinha como a gente fazer essa reforma do jeito que a gente queria antes de nos mudar. Então nós optamos por deixar o apartamento do jeito que a construtora entregou até que a gente pudesse reformar, para não fazer uma coisa menos do que a gente queria por questões financeiras, tá bom? Então vamos lá que eu vou contar para vocês como que foi e vou mostrar também algumas fotos do processo dessa época que eu tenho aqui. Bom, não foi fácil, mas se você não pôde também fazer a reforma na sua casa ou apartamento antes de se mudar, não é o fim do mundo. Você pode fazer sim depois, mas a gente tem que ter alguns cuidados. Tem pessoas que preferem, nesse tempo de reforma, alugar algum apartamento, alguma casa e ficar por lá durante essa reforma. Não era uma opção para nós, então a gente continua morando aqui em reforma. Bom, vamos lá. Primeira coisa que a gente fez foi a reforma do teto, foi rebaixar a sala e a cozinha e fazer a iluminação. Bom, essa parte foi bem difícil, assim, de se fazer morando. Se você puder fazer antes de se mudar, faça. Porque, gente, na hora de lixar o gesso do teto, é poeira pra tudo que é lado. Nossa, e gesso é uma coisa que impregna. Sujou muito aqui em casa. A gente fez primeiro, como eu falei, a cozinha e a sala, então a gente retirou todos os móveis aqui da sala e colocamos em um dos quartos. A cozinha ela já era planejada, então não tinha como a gente tirar. O que eu fiz? Eu embalei os móveis com lona, o micro-ondas eu tirei, o que eu podia tirar da cozinha eu tirei. Mas os móveis mesmo, fogão, geladeira, que era coisa maior, não tinha como tirar. Então a gente embalou com plástico bolha, cobri com pano, lona, tudo que eu podia fazer para proteger esse ambiente eu fiz. Deu certo, eu não perdi nenhum móvel, não perdi nada por conta da reforma, mesmo morando aqui. Aí, terminado essa parte da sala e da cozinha, a gente foi para os quartos. O teto aqui veio chapiscado e eu queria alisar. Nos quartos eu não rebaixei. Por quê? Porque eu morava aqui, além do custo para rebaixar ser maior, eu queria acabar essa reforma o mais rápido possível. Então no quarto foi alisado, a gente alisou com massa, a gente não, né? O gesseiro mesmo que fez o gesso da sala, ele alisou para mim o quarto com massa corrida e colocou só as moldurinhas de gesso em volta, mais o cortineiro que ele fez em drywall. Foi um cortineiro falso, ele fez também para mim. Essa parte também deu um pouco de sujeira, porque mesmo a massa corrida tem que lixar. Tem que lixar antes, tem que lixar depois para ficar lisinho. Então, primeiro o meu quarto. Tinha um guarda-roupa. A gente cobriu todo esse guarda-roupa com uma lona preta. A cama ficou trocando de lugar. O dia que ele tava no nosso quarto, a gente levava o resto dos móveis pro quarto 2. Aí foi pro quarto 2 fazer a reforma lá, a gente levava os móveis aqui pra sala e pro meu quarto. Foi assim, ficamos mudando os móveis que dava pra mudar de lugar. Sofá a gente deixou em pé por um bom tempo encostado no canto sem usar. A gente já tinha a mesa também ficou mudando de lugar. Foi assim, uma pauleira. Pra comer aqui durante a reforma, fazer comida no fogão, chegou uma parte da reforma que era totalmente impossível, porque era muito poeira, não tinha como ficar lá na cozinha e também ele tava já todo protegido, eu ia ter que ficar tirando a proteção e colocando de novo, não ia dar muito certo.
Eu tenho aqui 2 panelas elétricas, uma de arroz e uma panela de feijão, né? Uma panela de pressão elétrica. Foi a minha salvação. Eu fiquei todo o tempo da reforma fazendo comida nessas 2 panelas. Tudo que dava para fazer na panela a gente fazia. E alguns dias também a gente pediu delivery, porque é muito difícil, gente, você comer nesse ambiente. Estava bem sujo, cozinhar nele então era meio que impossível. Então eu me virei. Aí a gente reservava um cantinho, dava uma geral pra gente conseguir comer lá. A mesa, a gente usava a mesa, mas tirava ela, acabava de usar, tirava e punha pro outro quarto. Foi mais ou menos assim que a gente conseguiu fazer a reforma morando. Bom, primeira dica, proteja todos os seus móveis, todos. Mesmo aquele que você fala, esse aqui não vai acontecer nada com ele. Protege, porque você não sabe. O meu guarda-roupa, a gente protegeu ele todo com a lona, como eu falei, mas mesmo assim, ele pegou alguns pintinhos de tinta branca, muito mínima, sabe? Quase não aparece, mas pegou. Se eu não tivesse protegido, ele ia estar todo pintado de branco hoje em dia, então proteja seus móveis. Se você puder, não estar em casa em alguns momentos da reforma, não esteja. Mas a gente estava em casa porque aqui, como nós trabalhamos, a maioria da reforma foi feita aos sábados. Então, a gente estava em casa. A parte do gesso eu tirei férias, 15 dias de férias, para que o pessoal pudesse trabalhar aqui mais dias durante a semana. E assim, é outra parte que é chata. Porque tem uma pessoa que você não tem intimidade, que é o profissional que você contratou, 1 ou 2, quantas pessoas estiverem na equipe. E você não tem intimidade, você não conhece, você tem que meio que dividir esse ambiente com a pessoa. Você fica meio sem lugar. Mas a gente acabou fazendo amizade com o rapaz que estava aqui. Mas é lógico, privacidade zero. Não tem privacidade, porque você tá aqui, ele tá trabalhando também. Você fica assim, vou ficar lá na sala. Mas será que eu tô atrapalhando? Aí você sai, vai pro seu quarto, mas mesmo assim é muito complicado, mas deu tudo certo. Bom, aí terminou essa reforma do teto, a gente partiu para revestimentos, que foi instalar esse revestimento cerâmico 3D aqui nessa parede que está aparecendo no vídeo. A pintura das paredes foi feita também pelo mesmo profissional que fez o gesso, então ele pintou pra mim dentro desse período que eu tava de férias, deu mais ou menos 15 dias, porque o gesso você tem que esperar secar e tal, pra continuar, é um pouquinho mais demorado. Aí acabou, a gente partiu pro revestimento. Essa parede aqui e a outra parede que eu vou colocar aqui no vídeo pra vocês verem, que é ali perto da minha mesa, onde tem um porcelanato imitando madeira. Primeiro foi essas 2 paredes, ok, deu tudo certo. Aí foi a hora da cozinha, então eu tive que tirar a geladeira, tirar a máquina de lavar. A minha máquina de lavar é aquela lave seca frontal, ela pesa 70 quilos, porque tem uma base de concreto embaixo para ela não ficar trepidando. Gente, a gente teve que ficar tirando isso, mudando, vai pra lá, vem pra cá. Mas deu certo também. E lá na cozinha tinha o piso no chão, que a construtora entregou, tinha revestimento azulejo mesmo, só na parte da pia e na parte onde era o tanque, porque eles não colocam em tudo, né? Só se você comprar o kit de acabamento. A gente tirou esses azulejos, porque não ia colocar nada parecido com o que tava, e foi assim, ele teve que quebrar, tirar, depois fazer tirar um pouquinho, né, da tinta da parede para poder passar a argamassa e o piso pegar. Então tirou, aí a gente instalou lá na cozinha o porcelanato na parede, de todas as paredes da cozinha, e o chão. Bom, no chão da cozinha, como eu falei, eu queria terminar a reforma o mais rápido possível. O chão da cozinha não era bonito, mas ele estava em bom estado. Aí eu verifiquei que tem uma argamassa própria para piso sob piso. Então, se você comprar essa argamassa e o piso de baixo estiver em bom estado, você pode instalar o piso novo por cima. Não vai ter nenhuma dor de cabeça com isso. Mas, prestem atenção, escolham a argamassa própria. Ela é um pouquinho mais cara, mas compensa muito. Então, a gente instalou o piso do chão por cima do piso antigo. Assim, eu já ganhei mais tempo e menos bagunça aqui no apartamento. A cozinha ainda tá assim, a geladeira ainda tá aqui no meio da cozinha.
A gente resolveu colar o porcelanato por cima do piso antigo para andar mais rápido e fazer menos bagunça, porque, gente, é muita bagunça. Agora chegou a vez do mais temido, reformar o banheiro morando nele e tendo só um banheiro dentro de casa. Bom, demorou muito para fazer a reforma do banheiro, porque o pedreiro, o que ele teve que fazer? Ele teve que fazer o banheiro por partes, para a gente não ficar totalmente sem banheiro por mais tempo. Então, primeiro, ele retirou todos os revestimentos das paredes e do chão, do lado de fora do box. Dentro do box, ele não retirou o revestimento por enquanto. Ele deixou lá, porque a gente continuou tomando banho nesse banheiro. Se ele retirasse o revestimento, a gente poderia, se tomasse banho lá sem revestimento nenhum, gerar algum tipo de infiltração no apartamento do vizinho de baixo. Então não queria isso, ele manteve para mim os pesos lá até o último minuto da reforma do banheiro. Aí retirou tudo. Aí o que ele fez? Ele foi e colocou os novos revestimentos na parede do lado de fora do box pra mim. Colocou todos. Aí chegou a vez de dentro do box. Como que ele fez? Ele retirou da parede primeiro de tudo, deixou do chão e colocou os novos. E o chão lá. Aí a gente chegava do trabalho, tomava banho, naquele banheiro em obras. Era até um momento assim, banho geralmente é um momento da gente relaxar, né? Mas não era nada relaxante tomar banho num banheiro em reforma. Bom, lá no banheiro, dentro do box, então, ele colocou o piso na parede. A gente usou porcelanato na parede, ele colocou o porcelanato. Chegou o quê? O que faltava? Instalar a pia, trocar o vaso, porque eu queria ainda trocar o vaso, e instalar o piso lá de fora do box e dentro do box no chão. Ele foi primeiro para a pia, porque era uma coisa que era mais tranquilo da gente ficar sem. Enquanto ele retirou a pia velha, a gente colocou um baldezinho lá e usava como pia. A água continuava funcionando. Beleza, ele instalou a pia nova. Aí foi para mais uma parte. Por isso que eu tô falando pra vocês que a reforma do banheiro foi a que mais demorou, porque ele teve que ir fazendo pouquinho em pouquinho, pra gente não ficar sem usar o banheiro por muitos dias. Então a gente usou o banheiro praticamente em todos os dias da reforma, graças a ele que teve muita paciência de fazer assim, porque senão ia ser muito difícil pra gente, né? Ia ter que ficar usando o banheiro do vizinho toda hora, não ia ser nada funcional, nada prático. Bom, aí chegou a parte da reforma mais temida, que era tirar o piso do lado de fora do box e colocar um piso novo, e tinha o vaso ainda para trocar. Ele retirou o piso, colocou o vaso antigo de novo, porque não deu para ele colocar o piso no mesmo dia. Aí, no dia seguinte, ele foi, retirou o vaso outra vez e instalou o piso novo. Aí teve que esperar algumas horas para secar o piso para ele poder instalar o vaso novo em cima. Ele instalou o vaso novo. Algumas horas a gente ficou sem poder usar o banheiro porque não podia molhar. A única vez que a gente ficou mesmo sem usar o banheiro foi quando a gente colocou o piso do chão do box e rejuntou. Não podia molhar, né? Tinha que esperar. Então a gente teve que nesse dia tomar banho na casa do meu vizinho, que por sorte, meu cunhado mora num condomínio aqui perto, do lado do meu, a gente tomou banho lá. Mas essa reforma do banheiro demorou mais ou menos 4 dias. Seriam 4 dias sem tomar banho no nosso banheiro, a gente ia ter que ficar pedindo para tomar banho no vizinho o tempo todo. Graças a Deus, como foi feito assim, de pouquinho em pouquinho, a gente conseguiu precisar, né, de outro banheiro do vizinho só em um dia. Então façam assim, conversem com o pedreiro e façam por partes, para não ficar totalmente sem banheiro, porque imaginem o caos. Bom, então já estava pronto o teto, as paredes, o banheiro e a cozinha. Chegou a vez do piso da sala e dos quartos. Eu escolhi o laminado, porque a instalação é rápida, é limpa e você pode fazer por cima do outro piso. Então, o laminado foi assim a coisa mais fácil. O rapaz veio aqui instalar pra mim. Em um dia ele instalou de tudo. Então, vale muito a pena se você vai morar na obra.
o laminado ou o vinílico, que é uma instalação mais rápida, mais limpa. Assim que já está instalado, você já pode pisar. Não é igual o piso de porcelanato, por exemplo, que você tem que esperar secar para poder pisar. Então eu aconselho muito o laminado ou o vinílico. Então a pior parte para mim foi o rebaixamento do teto. Na hora de lixar, nossa, é muita poeira. E o banheiro. O banheiro foi, assim, um desafio, né? Durante a reforma, tudo que o pedreiro tinha que cortar, os pisos, foi tudo no nosso banheiro, porque ele cortava lá dentro, fechava a porta. Então o banheiro ficou, assim, muito sujo, imundo, branco. Muito branco de poeira, porque todos os cortes de pedras e de revestimentos foi feito dentro do banheiro. Então, depois para limpar deu um trabalhão. O que a gente fazia? A gente chegava em casa à noite e tentava dar uma geral na casa, assim, pelo menos para manter o nível que a gente conseguia. A gente passava uma vassourinha, tirava todas as poeiras, juntava alguns restos de obra para amenizar a bagunça. Mas não tem como não ter bagunça, gente, não tem. Mas todo dia a gente chegava e limpava. Todos os dias. Não teve um dia que a gente não fez isso, porque se acumulasse ia ser muito pior para limpar depois. Muito mesmo, não posso nem imaginar. Então eu só fiz esse vídeo para explicar para vocês como que foi feito. Eu vou colocar aqui algumas imagens também do processo. Mas não deixe isso desanimar não, porque vale a pena. Depois de pronto, a gente até esquece dessa bagunça. Mostrei algumas fotos hoje do antes e depois do que já tá ficando pronto e vale muito a pena. Eu espero que eu tenha ajudado alguém aí que vai passar por essa fase também de reformar e morar. É um caos sim, é uma bagunça, uma loucura, mas no final dá certo e depois passa, como tudo na vida passa. Isso também passa. Depois você olha a casa prontinha, você nem lembra mais de como que foi viver nesse caos de reformar e morar ao mesmo tempo. Gente, então esse foi o vídeo de hoje. Eu não vou colocar aqui vídeos de como que ficou pós-reforma, porque senão o vídeo vai ficar muito grande, ele já tá bem extenso. Mas se você quer ver como que ficou, procure aqui no nosso canal. Eu vou deixar na descrição também do vídeo o link de cada cômodo reformado para que vocês possam ver. E até o próximo vídeo. Um beijo, fiquem com Deus e tchau!